Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Temos aqui um material bem interessante sobre a espinha dorsal da administração pública, né? Principalmente no nível municipal. Sim, apostilas, estudos de caso, textos sobre estruturas, processos, muita coisa para a gente conversar. Exato. E a ideia aqui, qual seria? Acho que é tentar desmistificar um pouco como essa máquina pública se organiza, como funciona, ou pelo menos como deveria funcionar, né? Perfeito. E para começar a entender essa engrenagem toda, os materiais que a gente viu apontam para 4 funções essenciais, sabe? Que estão super ligadas. Uhum. Quais seriam? Basicamente, planejamento, organização, direção e controle. É tipo um ciclo, né? Não são caixinhas separadas. Entendi, um ciclo. O planejamento define o rumo, imagino. Isso, a organização estrutura os recursos, quem faz o quê. A direção guia o pessoal, motiva. E o controle? Bom, o controle verifica se está tudo nos eixos, né? E permite ajustar a rota se precisar. Certo. Vamos começar então pelo planejamento. Parece óbvio que planejar é importante, mas, assim, na prática, ainda mais em município. Quais são os desafios reais? Pois é, parece óbvio, mas E como entram aquelas ferramentas tipo análise SWOT? Ajuda mesmo? ajuda sim. A importância teórica é clara. Usar bem o dinheiro público, ser transparente, né? Mas aí você pega um estudo de caso como o de Goiôxim, lá no Paraná, que está no material. Ah, eu vi esse caso. Mostra bem a distância entre a teoria e a prática, né? Exatamente. Mostra os desafios bem concretos. Planejamento muito centralizado, sabe? Planos que ficam velhos na gaveta, pouca gente da comunidade participando e um ponto bem crítico que o estudo levanta. Às vezes os gestores não conhecem tão bem a legislação ou sofrem muita influência política na hora de escolher a equipe. Nossa, isso complica tudo, né? Se a base já está assim... Com certeza. Aí a SWOT entra como um diagnóstico. Para olhar para dentro, tipo, temos equipe capacitada? Nossos processos são bons? Isso são forças ou fraquezas? E olhar para fora, que oportunidades o ambiente traz? Quais ameaças, como essa pressão política que você mencionou? Então, usando o Goiôxim como exemplo, uma fraqueza seria esse conhecimento limitado que o estudo aponta, e uma ameaça, talvez, essa interferência política. Perfeito. A SWOT ajuda a deixar isso claro. É o ponto de partida para definir objetivos que sejam realistas, né, com base nesse diagnóstico. Faz sentido. E esses planos, eles não são todos iguais, né? Tem níveis diferentes, certo? Sim, geralmente a gente fala em 3 níveis. O estratégico, que é o rumo geral, mas a longo prazo. O tático, que já desce para o nível dos departamentos, médio prazo, tipo, como a Secretaria de Saúde vai ajudar a atingir aquele objetivo maior. E o operacional? Isso, o operacional é o dia a dia. Tarefas curtinhas, como executar as ações que o nível tático definiu. Beleza. Passando para organização. Como que a estrutura que se define no papel afeta o trabalho lá na ponta? E o que é exatamente isso de departamentalizar? Olha, a estrutura define quem faz o que, basicamente. As caixinhas do organograma, as linhas de comando, a comunicação formal. Uma boa estrutura ajuda a dar clareza, evita que um fique batendo cabeça com o outro, né? Traz eficiência. E a departamentalização seria como agrupar essas caixinhas? Exato. É agrupar as atividades que são parecidas ou relacionadas. Pode ser por função, junta todo mundo de finanças, todo mundo de RH. Pode ser por território, por tipo de serviço, por cliente, até por processo. Cada um tem vantagem e desvantagem, imagino. Com certeza. Agrupar por função junta os especialistas, o que é bom. Mas pode criar aquelas panelinhas, os silos, sabe? Onde um departamento mal fala com o outro. Falando em falar. E a comunicação dentro dessa estrutura? Como ela flui? A comunicação é vital, né? Pode ser vertical, chefe com subordinado e vice-versa,
horizontal entre colegas de mesmo nível em áreas diferentes, ou até diagonal, pulando níveis e áreas. E tem a formal e a informal, né? Isso, a formal segue o organograma. A informal é a rádio corredora, acontece espontaneamente. E barreiras na comunicação, tipo muito ruído, linguagem técnica demais, podem atrapalhar muito a coordenação. Chegamos na direção. É só mandar fazer. De jeito nenhum, direção é muito mais que isso. Envolve liderança, é motivar a equipe, comunicar bem a visão, criar um clima bom de trabalho colaborativo. E na gestão pública, o líder tem que dar o exemplo ético, né? Inspirar o pessoal a buscar os objetivos que, no fim das contas, é servir a população. Exatamente. A tomada de decisão também é chave aqui na direção. Escolher os melhores caminhos, considerando as informações, os recursos. E para fechar o ciclo que você mencionou lá no começo, o controle. Como que a gente garante que os planos são seguidos e o dinheiro público está sendo bem usado? Bom, o controle é essa função de avaliar o desempenho e corrigir o que saiu do trilho. Ele pode ser interno, quando a própria administração revisa o que fez, a gente chama isso de autotutela. A própria prefeitura se fiscalizando, digamos. Isso. Mas também tem o controle externo, que é fundamental. O poder legislativo, né, os vereadores fiscalizando, os tribunais de contas que analisam as contas, a legalidade, a eficiência dos gastos e até o judiciário, se for o caso. E o que se controla exatamente? Só se seguiu a lei? Não só. Controla-se a legalidade, claro, se o ato administrativo respeitou a lei, mas também se controla o mérito, ou seja, se aquela decisão, mesmo sendo legal, foi a mais oportuna, a mais conveniente por interesse público. Entendi. Faz todo sentido. Fica bem claro como essas 4 peças, planejamento, estrutura, liderança e controle, precisam se encaixar direitinho, né, para ter uma gestão que funcione bem, que seja eficiente. E sempre pensando no cidadão. Exatamente. E entender esses mecanismos, como eles funcionam por dentro, não é só para quem é gestor público, não. Ajuda todo mundo a entender melhor como as políticas públicas são implementadas ou porque às vezes elas não saem do papel, né? Pois é. Fica a reflexão final, então. Conhecendo melhor essa engenharia interna da administração, com seus desafios reais, como o caso de Goyoshin mostrou, como será que a participação cidadã lá nos processos de planejamento e, principalmente, de controle, poderia ser mais efetiva, mais informada para cobrar resultados de verdade? Uma ótima questão para a gente pensar. Fica aí a provocação. Até a nossa próxima análise.